Salve espectadores do canal Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo resenha. Eu me chamo Fernando, separei aqui dois materiais que vocês conseguem achar na loja Liga HQ. Vai lá, tá curioso? Clica ali, você vai acabar se cadastrando nessa loja porque ela é muito boa, você compra sem sair de casa, frete baratíssimo. Vamos começar pelo primeiro material, Superman Lendas do Homem de Aço. José Luiz Garcia Lopes. Ah, esse cara é foda. Esse aqui é o volume 1. Vocês estão percebendo que segue os mesmos moldes de Batman, Lendas do Cavaleiro das Trevas. Já teve Jim Aparo, Alan Davis, Neil Adams, entre outros. E essa série vai ser basicamente nessa mesma linha. Então, a gente começa com José Luiz Garcia Lopes. Não sei quantos volumes terão, mas já foram anunciados 2. Daí vai ter outros artistas que deixaram o seu nome nas histórias do Homem de Aço. Galera, é o seguinte, essa publicação aqui, ela tem o preço de R$ 24,90, 196 páginas e compila as edições de Superman 294, 301, 302, 307, 309, 347 e um crossover muito bacana que é o que está nessa capa do Superman com a Mulher Maravilha e a New Collector Edition C54. Bom, vamos lá, galera. José Luiz Garcia Lopes, ele esteve na Comic Con no ano de 2014 e no ano de 2015. Obviamente eu fui pegar um autógrafo do crossover que ele fez do Batman versus o Incrível Hulk. Arte sensacional. Ele, eu diria que ao lado do John Byrne, particularmente, quando fala-se em Superman, vem a imagem dos desenhos desses dois caras. Eu acho que eles são muito marcantes. Claro que tem outros desenhistas aí do Superman que também são muito importantes, mas particularmente esses dois seriam os que mais se destacam ao meu ver. José Luiz Garcia Lopes, ele deu um tom para o Superman que serviu de base para outros produtos da DC, mochila, bonequinho, canequinha, sempre vinha com os desenhos do José Luiz Garcia Lopes, para você ver a importância desse cara na arte do Superman. Essa publicação aqui vai trazer histórias da década de 70, basicamente da década de 70. Então, isso quer dizer que que se pertence à fase pré-crise. É antes da crise nas infinitas terras, que teve a remodelação do universo DC e das histórias do Homem de Aço pelas mãos do John Byrne. As publicações, elas são... Deixa eu mostrar aqui um pouquinho na contracapa, pra você ver como a arte do cara é foda. Essas publicações que estão contidas nesse encadernado, elas têm sim aquele ar um pouco mais bobinho, no sentido da resolução dos problemas ser de forma mais simplista. Não é nada muito elaborado. Os plots, eles são bem interessantes, mas o desenvolvimento deles deixa um pouco a desejar, elas acabaram ficando um pouco datadas, mas ainda assim eu particularmente me diverti lendo essas histórias. Obviamente quando chegava na resolução do problema eu falava, putz, meio bobinho ali, acabava até perdendo um pouco da graça da história, mas nada que realmente você vai falar que é um lixo. Então, no primeiro momento, você precisa ter em mente que são histórias da década de 70, que ela tem, com certeza, um ar mais inocente nessa publicação, e não é nada mais moderno que você vai falar, porra, essas histórias aí mudaram o meu conceito sobre o Homem de Aço, porque, obviamente, a escrita hoje dos roteiristas é consideravelmente diferente do Superman dessa época, da década de 60, da década de 70, mas ainda assim eu diria que vale a pena você que é fã do Homem de Aço, com certeza acompanhar essa fase, até porque José Luiz Garcia Lopes com Gary Cowell é uma dupla infernal no Homem de Aço. Logo na primeira história a gente já percebe essa ideia de diversas terras DC, inclusive o Solomon Grundy está numa outra terra, que foi preso por Lanternas Verdes, e ele acaba escapando dessa prisão e vindo parar na Terra 1, onde ele acaba enfrentando o Superman. Olha essa arte. Sério, eu acho a arte do José Luiz Garcia Lopes simplesmente sensacional. Olha as cenas de combate. Lembrando que o cara desenhava várias mensais, não era uma coisa simplesmente dedicada a um único título. Vou mostrar aqui. A segunda história já envolve mais de um arco de histórias. O Superman tem um plot bem bacana, porque ele começa a ficar ensandecido
com o que está acontecendo com o planeta Terra. Ele começa a pensar, olha, eu já perdi um planeta, que foi Krypton, esse meu planeta adotivo não pode ir pelo mesmo caminho. E ele vai acabar enfrentando um ser que defende as indústrias poluentes e tal. E a ideia é muito bacana, até porque tem a intervenção da Supergirl, que acaba reparando que o Superman está alterado, a emoção dele está indo à flor da pele, ele pode cometer uma besteira. Seria basicamente aí o que a gente está vendo em Injustice, mas um pouquinho mais leve, seria um Superman simplesmente querendo defender com unhas e dentes o planeta, enquanto em Injustice ele se tornou basicamente um ditador que quer ditar os rumos da Terra por conta da morte da Lois Lane. O filme também aí, Superman vs Batman tentou seguir por essa linha, mas ao meu ver falhou imensamente. Agora, o mais importante dessa publicação é sem dúvida o crossover do Superman com a Mulher Maravilha. Essa história ela vai se passar na década de 40, quando os Estados Unidos estava em guerra com a Alemanha nazista. E a Mulher Maravilha ela é contra a produção de armamento nuclear, enquanto o Superman ele acredita nas autoridades americanas, ele fala não, eles não vão usar, seria uma salvaguarda, e obviamente vai ter super soldados do lado nazista, um representante da Alemanha e outro representante do Japão. É uma história que me agradou bastante. Ela não tem uma solução simplista, esse arco de histórias aqui, que é escrito por Gary Conway e desenhos óbvios do José Luiz Garcia Lopes. Eu gostei bastante dessa edição. Achei o plot bem bolado, a dualidade dos dois personagens que acabam se enfrentando por conta de discussão de ideias. Eles saem literalmente na porrada, o Superman não quer bater nela de início por ela ser uma mulher. Galera, material muito legal, mas que eu indico basicamente para os fãs do Homem de Aço, para quem tem um ar mais saudosista, quer conhecer histórias pré-crise de qualidade. Que nota que eu dou para essa publicação aqui? Eu dou uma nota 8. Então fica a dica para vocês desse material. Homem-Aranha Superior, volume 2, Mente Conturbada, um lançamento da editora Panini Comics, material em capa dura. Galera, olha só, essa publicação aqui, ela saiu muito rápido, o que dá para elogiar a Panini, visto que ela atrasa ali algumas publicações. Lançou o volume 1, já está lançando o volume 2, dando continuidade a essa fase do Homem-Aranha Superior, que, salvo engano, será concluída em 4 volumes. Essa edição aqui tem o preço de R$ 26,90, são cerca de 116 páginas, compilando as edições de 6 a 10 de Superior Spider-Man. Escrita por Dan Slott e desenhos do Humberto Ramos. Humberto Ramos, é porque eu não gosto da arte dele, apesar que estou me acostumando um pouco, ele não chega a ser horrível no Homem-Aranha. Eu sei que tem muitos fãs que gostam, e obviamente eu estou falando aqui basicamente a minha opinião, mas como o Homem-Aranha ele tem uma coisa mais estilosa nos desenhos, nas posições, acaba combinando um pouco com a arte, com o personagem Homem-Aranha. Galera, essa publicação aqui, eu já fiz resenha do volume 1, ok? Essa publicação aqui está dando continuidade ao Dr. Octopus, que está dominando o corpo do Peter Parker, atuando como Homem-Aranha. E vou dizer para vocês, tem boas sacadas dentro dessa publicação. Você, quando entra no ritmo da história, você já sabe todo esse contexto, você consegue perceber um bom desenvolvimento por parte do Dan Slott na história. A gente vê que realmente o Dr. Octopus atuando como Homem-Aranha, tirando a parte mais ensandecida, de arrogância do personagem, ele é sim um Homem-Aranha superior, ele é mais efetivo, ele é mais criativo, ele não perde tempo com bobagens, e ele não coloca as pessoas em risco quando ele não vai ajudar. Ele aciona a polícia, aciona o corpo de bombeiros. Então ele não fica com basicamente escolhas particulares para resolver a determinada situação. Ele vai basicamente no problema mais grave que ele realmente acha que pode fazer a diferença. Então isso é bem criativo por parte do Dan Slott. Claro que tem o lado ali que ele tá meio doidão, ensandecido, ele não tem controle emocional para saber distinguir até onde ele pode ir como herói. Acaba até comprometendo um pouco a imagem do Homem-Aranha. Tem a participação dos Vingadores, que estão desconfiados sobre as ações do Homem-Aranha. Ele não é mais um piadista, né? Como a gente está acostumado, o Peter Parker, né? Que está sempre lutando e fazendo uma piadinha aqui e ali. E, inclusive, na primeira história eu achei bem bacana que ele está enfrentando 2 vilões
aqueles vilões nível C, D, que é o Polichinelo e a Screwball, que estão, na verdade, querendo zoar. Seriam basicamente vilões que estão zoando as pessoas. Não são ladrões, bandidos, infernais, um grave risco à sociedade. E o Homem-Aranha demonstra uma atitude ali que quase passa do limite. É uma história que eu curti quando, como eu falei, você fica imerso na ideia do Dan Slott de que o Dr. Octopus está tentando realmente ser um bom Homem-Aranha, tirando essa parte ensandecida do personagem. Então eu gostei, começa aqui, ó, mostrar um pouquinho da arte, olha só, aqui os Vingadores, né, que estão querendo abordar o Homem-Aranha. Ah, tá, olha só, tem uma coisa bem interessante aqui, que ele fez um combate ali dentro da mente do Peter Parker, do Dr. Octopus, ia falar, mas agora os dois estão dividindo basicamente o mesmo corpo, para ver quem que vai assumir o controle. E eu achei assim um final até um pouco inesperado. Óbvio que por ter continuidade, você pode mais ou menos imaginar. Mas eu particularmente gostei bastante. O Peter Parker, ele tá agindo totalmente diferente do que ele costuma agir, né? Peter Parker, que eu falo do Dr. Octopus. E você não sabe que atitudes ele vai tomar. Ele acaba sendo um pouco imprevisível nas ações dele, e eu acho que isso é um mérito do roteiro. A arte, como eu disse, apesar de não me agradar totalmente, ela combina basicamente com o ritmo da história, o estilo do Homem-Aranha, do personagem. Não dá para dizer que ficou uma arte de toda ruim, ainda que eu acho que tenha desenhistas melhores para essa publicação. Galera, fica a dica desse material aqui. Que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 8. Acredito que você, se realmente é um cara mais obsessivo por Homem-Aranha, você vai acabar comprando, porque é uma fase bem importante do personagem, até porque, como eu falei, se não me engano, são 4 volumes para finalizar essa série. Galera, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, curtam, compartilhem e ficamos até a próxima. Fui!